Desculpe, não posso ajudar com isso. Aquelas palavras ecoaram na mente de todos os presentes como um som distante e inquietante. O lugar estava cercado de um silêncio pesado, enquanto o olhar da mulher se fixava no céu, onde nuvens negras se acumulavam, anunciando uma tempestade. O coração de todos palpitaria, sabendo que algo divino e impressionante aconteceria. Na noite em que o Senhor resolvera revelar seu propósito, Moisés subiu a montanha em busca de orientação. Ele não sabia que, naquele momento, o próprio Deus se preparava para se manifestar. Entre relâmpagos e trovões, a presença do Altíssimo era palpável, e o ar estava carregado de expectativa. Moisés, Moisés, disse uma voz ressoante, forte como o trovão, ascenda ao meu monte, pois te revelarei segredos que têm sido guardados desde o princípio dos tempos. A voz era como um clarim a convocar um exército, e Moisés, com temor e reverência, atendeu ao chamado. Quando o Senhor se fez presente entre as nuvens, a terra tremeu. Corações se aquietaram em veneração, e Moisés se ajoelhou. Ele sabia que estava muito mais que um simples líder de seu povo. Ele era o porta-voz de um plano divino que transcendeu seu entendimento. Eu crio os céus e a terra, continuou Deus, e um ser de luz foi formado, belo e perfeito, Lúcifer. Mas em seu coração, o orgulho cresceu como uma erva daninha, e sua beleza se transformou em vaidade. Ele desejou ser igual a mim, e assim caiu do alto, levando consigo a rebelião. O rosto de Moisés ficou pálido enquanto as imagens de trevas e luzes piscantes dançavam diante de seus olhos. Ele viu a batalha nas alturas, o exército celestial confrontando Lúcifer e seus seguidores. A guerra era feroz, e a grandeza do criado foi ofuscada pela soberania do Criador. Eis a verdade, ó Moisés, continuou a voz. A queda de Lúcifer não apenas marcou o início do mal, mas também preparou o caminho para a redenção. Como, Senhor? Como a traição pode dar origem a um plano de salvação? Moisés questionou, sua curiosidade fervente. Meu propósito vai além do que os corações humanos podem compreender, respondeu Deus, com um peso de eternidade em sua voz. Através da queda, manifestarei meu amor e graça ao restituir o que foi perdido. O homem, feito à minha imagem, terá a escolha de seguir a luz ou a escuridão. Nela, a redenção será revelada. Enquanto a luz da sabedoria divina iluminava a mente de Moisés, ele percebeu a profundidade do tormento de Lúcifer e como isso se entrelaçava com a história da humanidade. A luta não era meramente física, mas espiritual. A batalha estava em cada coração, e a escolha estava nas mãos de cada homem e mulher. Após a revelação, a voz do Senhor se aquietou, e um sopro suave como uma brisa doce passou pela montanha. Moisés sentiu uma onda de paz, mas também uma imensa responsabilidade. Ele sabia que as palavras que receberá não eram apenas para ele, mas para toda a nação de Israel. Enquanto Moisés descia, as nuvens se dispersaram e o sol começou a brilhar novamente, repleto de promessas. O povo aguardava a ansiedade. O líder tinha algo pesado a compartilhar, e no coração de cada um havia a expectativa de que vidas poderiam ser mudadas. Um dia, pensou Moisés, o plano de redenção se revelará na forma de um filho, cujo nome será maravilhoso. E assim, a história do homem se entrelaçará com o destino do ex-anjo. A madrugada que se seguia traria uma nova esperança, mas que também levantaria questionamentos que ecoariam por gerações. Pois o que estava elaborando o Senhor em sua soberania, permanecia um mistério ainda a ser revelado. Quando Moisés desceu a montanha, seu espírito estava em tumulto, mas seu coração pulsava com a expectativa da revelação. Ele viu os rostos ansiosos dos israelitas, seus olhares fixos na iminente palavra que os ligaria ao propósito divino. Tinha em mente as imagens que testemunhara, a luta celeste entre luz e trevas, e a certeza de que o Senhor estava redimensionando sua existência. Senhor, como falarei ao teu povo sobre o que vi? Questionou Moisés em seu íntimo, enquanto se aproximava da multidão. As palavras de Deus ainda reverberavam em sua mente, e ele era a voz que agora buscava ecoar. O ar estava apinhado de um manto de expectativa, como uma alvorada que anseia pela luz do sol. Eis que o Senhor se manifestou, gritou Moisés, parando diante do povo. Ele me mostrou o que estava escondido atrás da cortina dos tempos. A escuridão se levantou contra a luz, um ser que desejou erguer seu trono acima do Altíssimo. Os israelitas murmuraram, inquietos. A menção de Lúcifer provocava temor e fascínio em igual medida. Moisés percebeu que precisava guiá-los com manjares de fé. Mas a queda desse ser não é senão o prenúncio da redenção. A graça do Senhor se estende a nós, e através da escuridão, a luz se tornará mais brilhante. Preparai vossos corações, ele exclamou, erguendo a mão em um gesto que evocava a presença do Altíssimo.
Assim diz o Senhor: eu farei um novo pacto convosco, e colocarei a minha lei em vosso interior, e a escreverei em vosso coração. Ponto. A reação do povo era de espanto e assombro. Olhares se cruzaram, e em meio ao murmúrio da multidão, algumas almas começaram a clamar, ansiosas por um sinal. Entre o grupo, uma mulher se destacou. Miriam, irmã de Moisés, ergueu a voz. E que sinal teremos, Moisés, para crermos nas tuas palavras? Que evidências nos darão firmeza nesta promessa? O eco de sua dúvida gerou um murmúrio de concordância ao redor. Moisés sentiu o peso da sua responsabilidade aumentar e a intensidade do chamado divino se apoderar dele. Um sinal, dizeis, indagou em seu interior. Então, vê o que acontecerá. A presença do Senhor é como fogo que não consome, mas que purifica e transforma. Ele nos levará a um lugar de salvação. E com isso, ele firmou a certeza em seu espírito, mas uma nova inquietude se instalou ao seu redor. Naquela manhã, uma nuvem espessa começou a se formar sobre o acampamento. Centelhas de luz dançavam entre as sombras, e o povo olharam em volta, apavorado. Que é isto, Moisés? O que se aproxima? Perguntou um dos líderes. Não temais. É a presença do Senhor, e um novo sinal é enviado ao nosso meio, gritou Moisés. Assim que as palavras saíram de seus lábios, trovões ruidosos rompendo o silêncio como um clamor celestial, e o chão começou a tremer sob os pés. Multidão começou a se dispersar, temor crescendo em seus corações. Moisés, porém, permaneceu firme, sabendo que a intervenção divina reforçaria sua mensagem. Ele levantou a voz mais uma vez, clamando ao Senhor por força e palavras. Nesse instante, uma luz resplandecente rasgou os céus, e uma voz como de trombeta encheu o ar. Ouvireis meu chamado, ó povo de Israel. Um novo pacto estarei fazendo convosco, e daquela luz entre as sombras, um Salvador surgirá. Moisés caiu de joelhos, perplexo diante da majestade que se revelava. Corpos estavam prostrados, e os corações estavam sendo moldados em arrependimento e esperança. Mas, no mais profundo de sua alma, uma questão ecoava em sua mente. Qual é o verdadeiro significado do sofrimento e da traição, se, em tudo isso, o Senhor ainda nos chama para a redenção? Os raios da luz começaram a se expandir, envolvendo todos em um maravilhoso temor. A revelação não somente falava do passado, mas trazia à mente de Moisés o futuro promissor, onde a promessa de um filho, o Messias, se tornaria uma realidade. E com isso, o divino plano atuaria por meio da história da humanidade. Ficai alerta, pois o plano do Senhor se revelará mais uma vez. Preparem-se, pois o tempo de redenção se aproxima. E assim, a história de um povo escolhido continuava, tecendo seus destinos em linha com o plano soberano de Deus, um mistério que ainda aguardava pela plena revelação. Enquanto a luz divina continuava a brilhar sobre o acampamento, um profundo silêncio tomou conta do povo. Os israelitas, com seus rostos marcados pelo temor, olhavam para Moisés, esperando pela continuação da mensagem celestial. A nuvem espessa agora parecia pulsar com ritmo próprio, e as centelhas de luz desenhavam formas abstratas no céu, como se contassem histórias de eras passadas e esperanças futuras. Moisés, ainda de joelhos, sentia um ardor em seu coração que não podia ser contido. A voz do Senhor reverberava em sua mente, guiando-o a compreender a profundidade da revelação que estava prestes a ser dada. Ó Israel, meu povo fiel, começou ele, erguendo-se lentamente, não tema a voz do Senhor, pois ele é o seu Deus. A sombra da dúvida e do medo não prevalecerá sobre aqueles que andam em sua luz. Como se respondendo à sua fala, a nuvem começou a se condensar, formando uma figura imponente, envolta em um brilho supremo. O povo, deslumbrado, não sabia se deveria temer ou adorar. Eu sou o Senhor, e neste dia confirmo a minha aliança com vocês. Um novo pacto será estabelecido por meio de um sacerdote eterno, que intercederá por vossos pecados. A voz ressoou como um trovão amoroso, e os corações começaram a se aquecer com a expectativa. A revelação do Senhor era clara. Ele estava prestes a abrir um caminho de redenção que se estenderia muito além dos limites de seu presente. Assim como o vaso moldado pelo oleiro, assim o meu povo será moldado pela minha mão poderosa, continuou Moisés, sentindo uma autoridade crescente em cada palavra. Sabei que a submissão ao meu plano resultará em salvação. Deixai de lado o desespero e o propriar da carne, porque o caminho é estreito, mas a recompensa é eterna. Nesse momento, a imagem encarnada na nuvem se tornou mais nítida. Os israelitas podiam ver um ser resplandecente, e sua altura e majestade eram inigualáveis. Este é o prenúncio do que virá. O Messias, que trará luz à escuridão e vida à morte. A multidão começou a murmurar,
palavras de adoração e temor se misturando nos corações. Dentre os murmúrios, a voz de Miriam se destacou novamente. Como saberemos que esta promessa é verdadeira? O que nos garantirá que não cairemos de novo na escravidão? O silêncio capturou momentaneamente a cena, e a pergunta pairou no ar como um eco de desespero e esperança. Com sabedoria, Moisés respondeu: o próprio Senhor lhes dará o sinal. Quando a terra se calar e o tempo estiver cumprido, uma estrela surgirá no céu, e anunciará o nascimento de um Salvador. Aquele que já foi prometido, que levará sobre si as dores do mundo, e sua presença será testemunha da nova aliança. Enquanto essas palavras se desenrolavam, Moisés percebeu que uma batalha já havia começado em suas almas. A antiga serpente, representada na escuridão, ainda buscava a oportunidade de desviar a confiança do povo. Ele, porém, permaneceu firme pela força do Altíssimo. Sei que um dia a promessa se cumprirá, e no lugar do lamento, haverá júbilo. Confiem, pois as suas lágrimas não serão em vão. A luz da nuvem começou a se dissipar, mas a presença de Deus permanecia palpável. Meu povo, engrandecei e adorai-me em espírito e em verdade, pois a fidelidade de meu pacto permanece até a eternidade. Com um último lampejo de glória, a nuvem se afastou para revelar um céu azul limpo. No entanto, o coração de Moisés estava pleno de um novo mistério. E agora, que caminho tomaremos? Pensou, quando o tempo se aproximar da grande revelação. A quem o mundo dará ouvidos? A certeza do futuro ecoou em seu ser, como um mistério que ainda aguardava revelação. Naquele instante, Moisés sabia que deveriam estar preparados. E à medida que as vozes do povo se acalmavam, a dificuldade e a esperança caminhavam lado a lado, preparando a cena para a maior história de redenção que estava prestes a se desenrolar. Portanto, o dom da fé e da salvação aguardava sua manifestação, e os entrelaçamentos do plano soberano de Deus continuariam a ser desvendados em cada passo do povo escolhido. Quando o céu finalmente se limpou, a quietude que envolvia o acampamento dos israelitas se transformou em um murmurar de vozes. Cada um dos presentes sentia a palpitação de um espírito inquieto, a expectativa tremulando entre eles como as folhas das árvores agitadas pelo vento. Moisés, ainda sob a poderosa impressão da revelação, direcionou seu olhar ao povo que, subitamente, parecia estar à beira de uma compreensão mais profunda. Escutem, ó filhos de Israel, exclamou ele, sua voz firme ecoando nas montanhas ao redor. O Senhor ourou um caminho através da história, e dos séculos, seu impacto se estenderá. Porém, há uma sombra que sempre tentará ofuscar esta luz. Como tentaram nosso pai Adão e nossa mãe Eva no jardim, essa sombra está à espreita, buscando enganar e desviar um povo apaixonado por Deus. As palavras de Moisés carregavam um peso profundo. A história da desobediência e da queda era uma advertência que pulsava no ar, como um eco do passado. Quando a serpente astuta seduziu a humanidade, uma guerra espiritual se desencadeou, uma luta eterna entre a luz e as trevas. E assim como foi naquela época, ainda hoje estamos em constante batalha, discernindo o que é verdade e o que é engano. Continuou ele. Miriam, com os olhos arregalados, levantou uma questão que inquietava sua mente. Se o Senhor prometeu um Redentor, como saberemos que ele realmente virá para nos salvar? O que garante que não seremos traídos novamente? A pergunta pairou no ar como um dardo em uma tempestade, e Moisés sentiu que a revelação divina não tinha se esgotado. Em breve será mostrado, respondeu, a firmeza em sua voz ressoando como um sino. O próprio Senhor, nas Escrituras, disse que o descendente da mulher pesaria na cabeça da serpente. E será por meio desse mesmo descendente que a verdade será revelada. Não é somente um Salvador que está sendo prometido, mas um guerreiro que enfrentará a antiga serpente, trazendo a redenção que já foi anunciada. Uma onda de empolgação atravessou os israelitas à medida que escutavam mais sobre a promessa que os aguardava. O céu começava a mudar novamente, e a nuvem brilhante parecia se aglutinar, formando figuras que dançavam à vista. O povo se aproximou mais, hipnotizado pela revelação que o Senhor estava prestes a trazer. Vejam, proferiu Moisés, gesticulando como se quisesse capturar a visão de todos. O que o Senhor está a apresentar não é uma história apenas, mas a verdade eterna a qual pertencem as almas de todos os fiéis que vierem a acreditar. O conhecimento de que a luz triunfará sobre a escuridão, e o amor de nosso Deus prevalecerá sobre a morte. A nuvem então se dissipou, deixando vislumbres de luz radiante que piscavam como estrelas em um céu noturno. Preparem-se, pois o tempo se aproxima, e quando a estrela aparecer, creiam que a promessa se cumprirá. Moisés advertiu. Mas não se deixem levar pela apatia ou pela dúvida. O inimigo está astuto e à espreita na sombra, tentando arrastar os incautos para longe da verdade. Vigilância, meu povo!
A oração e a fé devem se entrelaçar como a luz e a escuridão. Então, um profundo silêncio recaiu sobre o povo. A ameaçadora presença do inimigo passou a pairar em seus corações, e uma luta interna começou a se manifestar. Moisés viu e reconheceu, naquele momento, a necessidade de que não apenas seu povo ouvisse, mas que entendessem as complexidades do plano que Deus estava traçando. Mesmo contra as forças da escuridão. Moisés realizou uma oração silenciosa e, ao abrir os olhos, declarou: lembrem-se, a vitória já pertence ao Senhor. E enquanto esperarem, vivam de modo digno do chamado celestial, sendo luz em meio às trevas que os cercam. Ele sabia que, embora as promessas estivessem sendo reveladas, a batalha espiritual que se travava não era apenas contra os inimigos externos, mas também contra as próprias dúvidas que poderiam surgir nos corações dos que buscavam seguir o caminho da aliança. Esse era apenas o início. A história ainda guardava segredos que estão por se revelar, e os acontecimentos do futuro escreveriam o desfecho dessa narrativa grandiosa. O que estava reservado ainda guardava sua manifestação, e a certeza do plano soberano de Deus, na eternidade, tornava-se palpável. Naquela noite, Moisés olhou para o céu estrelado, convicto de que havia mais a ser revelado e que o tempo da imensa redenção se aproximava sem ser contido. Enquanto a noite se estendia sobre o acampamento dos israelitas, Moisés sente o peso da expectativa crescente entre o povo. A clareza da visão de Deus ainda pulsava em seu coração, e ele compreendia que a promessa da redenção estava intricadamente ligada a uma verdade maior, uma que ecoava nas estelas cósmicas acima dele. Foi então que a nuvem, que há pouco se dissipara, começou a reunir-se novamente no céu, arabescando em formas que evocavam arcanjos. A pressa nas bocas do povo ao comentarem um com o outro fez o coração de Moisés apertar. Ele sabia que a confirmação não poderia tardar, tinha um papel vital a desempenhar, e ainda assim, buscava a face do Senhor em oração. Pai, como posso conduzir este povo em um caminho que não compreendemos por completo? Ele perguntou em seu coração, com a voz ecoando silenciosamente. Repentinamente, uma luz intensa irrompeu, e uma voz majestática ressoou nas alturas. Moisés, ouça! O que está por vir não é apenas um sinal do que se aproxima, mas uma manifestação do meu caráter eterno. O inimigo não descansarão, mas assim como eu derrubei ao orgulhoso Lúcifer, eu prevalecerei. Como um relâmpago cruzando o céu, a visão se apossou dos sentidos de Moisés. A queda do anjo exaltado cuja ambição o levou à ruína era uma narrativa que não apenas afetava os céus, mas também os corações dos homens. O Senhor revelaria a história da antiga rebelião e seu impacto sobre a criação. Lembra ao meu povo, disse a voz, que Lúcifer queria ser como o Altíssimo, Isaías 14:14, e ao contrário do que ele prometeu, ele se tornará um emblema da ruína. O coração de Moisés se agitou. Ele viu Lúcifer sendo expulso do céu, envolvendo um manto escuro, como uma sombra projetada sobre a terra. Eis, a voz continuou, a verdadeira origem da confusão e do engano que perpassam os séculos. A sombra que você alertou ao seu povo é, de fato, o próprio Lúcifer, sempre buscando destruição. A visão se desdobrava com detalhes vívidos, o brilho da luz se transformando em trevas e a grande serpente se levantando contra a criação. O Senhor revelava a profundidade da humanidade e do pecado, introduzindo as consequências marcadas pela escolha da desobediência. Uma tristeza invadiu Moisés ao perceber a constância da luta entre o bem e o mal, a imposição do sofrimento ao longo da história. Com o espírito ardente, ele virou-se para o povo, cuja atenção estava fixa nas nuvens brilhantes e sombrias. O Senhor nos advertiu. O desejo de Lúcifer é que percamos de vista a luz da verdade. Mas, assim como seu orgulho levou à queda, assim deverá ser o futuro daqueles que rejeitam a orientação do Altíssimo. Não permitam que as mentiras do nosso inimigo ocupem o lugar da verdade que se nos foi revelada. Vozes murmurantes respondem com temor e reverência, mas havia uma centelha de coragem fervilhando em seus corações. Estava claro, a batalha não era apenas sobre a terra onde caminhavam, mas em regiões celestiais, onde as forças do mal contra-atacariam a promessa de salvação. Moisés, agora inundado com propósito renovado, concluiu: preparem-se. Pois o tempo de cumprir a promessa está se aproximando. Uma nova luz surgirá entre nós, e o descendente será esperança em meio a toda escuridão. Tenham fé, porque a vitória é certa. Ao terminar, uma quietude profunda desceu como um cobertor sobre o acampamento. A presença de Deus era palpável. Ele sabia que a história não estava apenas se desenrolando, mas estava ligada a uma realidade espiritual que transbordava além da compreensão humana. O que se desenrolaria nos dias vindouros seria uma prova do plano soberano de Deus, e as mentes permanecem intrigadas, preparando-se para as revelações ainda mais profundas que o Senhor tinha guardadas.
Enquanto a profundidade da noite envolvia o acampamento dos israelitas, as estrelas pareciam brilhar com uma nova intensidade, como se esperassem ansiosamente a revelação que se aproximava. Moisés, ainda sob a influência da visão que tivera, sentia a responsabilidade crescer em seu peito. O povo ao seu redor olhava para ele, em busca de segurança e direção. A luz que rompera da presença de Deus deixará uma marca indelével em sua alma. No entanto, enquanto ele se preparava para falar novamente, um movimento inquieto começou a agitar as fileiras do povo. Sussurros e murmúrios se tornaram mais audíveis. Alguns começaram a questionar a veracidade das palavras de Moisés e a relevância daquela reunião mística. Era um eco do que já havia acontecido nas areias do deserto, onde a dúvida sempre procurava uma entrada. Moisés, percebendo a inquietação que crescia, ergueu suas mãos em um gesto de apelo. Escutem, povo de Israel. Sua voz cortou a escuridão, ressoando com autoridade. O Senhor já nos preparou e nos alertou. Ele nos chamou para ser um povo santo, separado para ele. Lembrem-se da Tzóten escrevendo entre as chamas da sarça ardente. A terra é sagrada porque ele está aqui. Um silêncio reverente se instalou, enquanto todos fixavam seus olhos em seu líder. Moisés sentiu a urgência da mensagem de Deus pulsar dentro dele. Ele nos revelou o caos que o orgulho de Lúcifer trouxe como uma sombra sobre a humanidade. Mas, assim como ele caiu, nós também temos um destino de redenção e liberdade. Nesse momento, uma intensa luz irrompeu do céu, como um poderoso sinal, prendendo a atenção dos israelitas. Era como se as próprias estrelas estivessem testemunhando o que o Senhor estava prestes a fazer. O som do trovão se fez ouvir, misturando-se com os corações ansiosos dos presentes. Vocês devem se preparar, continuou Moisés, sua paixão evidente. Os ventos do tempo sopram em direção a uma tempestade de provações. Mas saibam que o Senhor já determinou que temos um caminho a seguir. Ele convida cada um de vocês para adentrar nessa jornada de fé e obediência. Lembrem-se do que ele disse, e eu serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Êxodo 6:7. Nesse instante, um temor profundo tomou conta dos israelitas. Essa revelação da relação entre a queda de Lúcifer e a promessa divina de libertação começou a se encadear em suas mentes. A compreensão de que o próprio Deus estava os guiando através das trevas começou a solidificar a determinação deles. Um homem do povo, com o rosto marcado por experiências passadas, levantou a mão. Moisés, como saberemos que essa luz vencerá as trevas que nos cercam? O que podemos fazer para nos prepararmos? Moisés, sentindo a tensão da pergunta, fixou os olhos em Deus, esperando pela orientação. A voz que anteriormente havia ecoado agora parecia sussurrar segredos. Diga ao povo que se prepare para o majestoso ato de Deus, e que mantenham suas esperanças firmes. O inimigo não ficará em silêncio, mas eu levantarei a minha mão contra eles. E quando a hora chegar, eles conhecerão o poder que se opõe à escuridão. Os israelitas começaram a murmurar entre si, a expectativa crescendo à medida que a revelação se desdobrava diante deles. Deus nos prometeu um sinal, Moisés concluiu, uma lembrança permanente da intervenção divina. O Cordeiro Pascal será a nossa salvação enquanto o juízo se aproxima. A palavra Cordeiro ecoou poderosamente, levando o povo a refletir sobre a importância daquela aliança. E assim, no calor da promessa e da advertência, Moisés sabia que Deus estava iniciando uma obra maior, uma que revelaria a glória da sua misericórdia e a severidade do seu juízo. As luzes continuavam a flutuarem no céu, como um lembrete da batalha por vir. Enquanto a noite se aprofundava, Moisés olhou para o pôr do sol distante e sentiu a promessa de uma nova aurora. Havia uma expectativa inegável, pois o cumprimento divino se aproximava, descortinando o futuro e as obras grandiosas do Senhor. Então, assim como as sombras pareciam dançar sob as estrelas, Moisés percebeu que o plano soberano de Deus se estendia muito além do que podiam ver. Que verdades ainda estariam ocultas e que desdobramentos ocorreriam na sua jornada através do deserto? O peso desse mistério pairava sobre ele como um manto, prometendo revelações ainda mais profundas nas páginas da história divina. Enquanto a alvorada começava a esboçar sua luz sobre as areias do deserto, um silêncio profundo envolveu o acampamento dos israelitas. A tensão da noite anterior ainda pairava através do ar como um perfume de antecipação. Os corações do povo tremulavam com as promessas divinas, mas também eram atormentados pelas dúvidas e incertezas que se alimentavam nas sombras. Moisés, ainda imbuído da visão que o Senhor lhe concederá, levantou-se cedo, decidido a buscar a orientação do Altíssimo. Ele se afastou do acampamento e foi até um monte próximo. Na solidão da montanha, cercado pela majestade da criação, clamou a Deus, buscando pela confirmação da missão que tinha à sua frente. Ó Senhor,
Como poderei guiar este povo através das águas que se aproximam? Mostre-me o seu caminho e faça sua vontade conhecê-la. Clamou ele, a voz ecoando nas rochas áridas. Enquanto Moisés orava, nuvens começaram a se aglomerar no céu, e uma brisa suave soprou, trazendo uma sensação de poder e proximidades divinas, como se todo o universo estivesse prestando atenção à súplica de um servo obediente. De repente, a voz de Deus ressoou em seu coração como um trovão silencioso. Moisés, eu sou a tua força e o braço que te guia. O que eu farei, será para que meu povo conheça o meu poder, e como cordeiro sacrificial se tornará um sinal de salvação para muitos. Lembre-se, a promessa que fiz a Abraão não falhará. Assim como eu lhe disse, e em ti serão benditas todas as nações da terra. Gênesis 12:3. As palavras de Deus se entrelaçaram no espírito de Moisés, e ele se lembrou das gerações que aguardavam essa libertação. Ele viu, em sua mente, a linhagem que se estenderia através dos tempos, e a vinda do Redentor que traria salvação não apenas para Israel, mas para toda a humanidade. Quando Moisés regressou ao seu povo, havia uma nova determinação em seu andar. Ele subiu em um rochedo elevado e ergueu a voz. O Senhor nos falou. Ele irá nos conduzir da escravidão para a liberdade, e nós não seremos deixados à mercê do temor. Hoje, preparamos nossos corações para o sacrifício do Cordeiro Pascal. Preparem-no com cuidado, pois será o sinal que nos protegerá quando o juízo do Senhor vier contra os primogênitos do Egito. As palavras de Moisés caíram como uma chuva restauradora sobre o povo. Os olhares confusos se tornaram de esperança, e os murmúrios de dúvida se transformaram em preparativos fervorosos. Famílias começaram a organizar suas casas. O cheiro de ovelhas recém-sacrificadas começava a pairar no ar, prometendo a salvação. Entretanto, em meio à expectativa, havia uma inquietação nas fileiras dos egípcios. O faraó, cego pelo orgulho, recusava-se a ver o que estava prestes a acontecer. Quem é o Senhor para que eu ouça a sua voz? Dissera ele, desafiando a vontade do Altíssimo. Foi então que, entre os egípcios, começou a se espalhar uma sensação de inquietação e medo. Os sacerdotes e magos, que antes se sustentavam em suas práticas ocultas e em suas falsas divindades, sentiram-se vulneráveis diante daquilo que sabiam ser um verdadeiro poder. O Egito, que antes se erguera como uma fortaleza de orgulho e idolatria, agora tremia nas bases de sua existência. De repente, Moisés se recordou das palavras que Deus lhe dissera: eu serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. Era um momento ainda mais profundo. Moisés entendeu que não apenas o povo de Deus seria libertado, mas que a verdadeira força do Senhor seria revelada a todas as nações. Neste clima de expectativa, e sei que a luta entre a luz e as trevas se intensificava, Moisés se lembrou do que foi escrito pelos profetas, do dia do Senhor que se aproximava, trazendo juízo e redenção. Com a convicção renovada, ele olhou para o céu e percebeu que ainda não havia sido completamente revelado. A queda de Lúcifer não seria apenas uma mera memória, mas a introdução de um drama cósmico que se desenrolaria através das gerações. Assim, enquanto o sol começava a ascender, iluminando a terra sagrada de promessas, Moisés entendeu que cada passo na fé do povo os levava mais perto de uma verdade sublime, o plano eterno de Deus que, como um grande mosaico, se desenrolava e que, a cada peça, revelaria a grandeza de seu amor e a profundidade de sua soberania. Aí, sob a luz do novo amanhecer, Moisés sentiu nos seus lábios as palavras que deveriam ecoar por muitos tempos além de seu próprio. Que o Senhor, nosso Deus, prepare nossos corações para a jornada. Ele fará milagres. E quando finalmente fujamos deste lugar de opressão, saberemos no fundo de nossas almas que nossa verdadeira libertação se encontra no plano divino. E assim se encerrava o dia, a alvorada trazendo a esperança de um poder sem igual, um mistério ainda por ser desvendado, na luta eterna entre luz e trevas, e no cumprimento do que Deus soberanamente estabelecera. Enquanto a luz da manhã se espalhava sobre o deserto, uma atmosfera de expectativa e temor pairava entre os israelitas. As horas que se seguiam à promulgação do plano de Deus trouxeram um fervor sem igual, e cada coração estava preparado para seguir as instruções de Moisés. Com a missão sagrada gravada em sua alma, ele se dirigiu ao povo mais uma vez, agora com um semblante que irradiava fé e determinação. Preparai o cordeiro e aspergi o sangue nas portas. Que nenhum de vós saia de sua casa até o amanhecer, pois o Senhor passará pela terra para ferir os primogênitos do Egito. Moisés proclamava, sua voz ecoando como um poderoso trombeta convocando as almas a um novo começo. Mas lembrai-vos, o sangue do cordeiro será um sinal para vós, e quando o Senhor vê-lo, passará sobre vós e não haverá plaga nem destruição entre vós. Os israelitas, agora unificados em adoração e reverência pela palavra do Senhor, concentrarão-se na tarefa sagrada.
Enquanto cada família sacrificava seu cordeiro, o som de suas vozes unidas em louvor subia ao céu como um incenso de gratidão. Eles estavam em comunhão com a promessa de um futuro glorioso, e a atmosfera de adoração tornava-se uma coroa de louvor que se elevava diante do Criador. Entretanto, no palácio do faraó, a escuridão dominava. Ele, cercado por seus conselheiros e magos, ignorava os sinais e os presságios que se acumulavam sobre sua cabeça. Orgulhosamente, ele declarou: "A quem temerei? O Deus de Israel não é nada frente ao meu trono." A arrogância de Faraó revelava-se como um eco dos antigos poderes que desafiaram o Altíssimo, mas a história nunca deixará dúvidas sobre a origem de tal soberania. Essa seria a hora em que as nações conheceriam a mão pesada de Deus. Quando a noite caiu, um manto de trevas e expectativa recobriu a terra. Em todos os lares israelitas, as lamparinas brilhavam, e as vozes oravam em uníssono, pedindo proteções divinas enquanto os milagres de Deus se preparavam para acontecer. O sangue do cordeiro reluzia nas ombreiras das portas, um testemunho da fé e da obediência à palavra do Senhor. Olha, Senhor, a nossa confiança em Ti. Liberta-nos das amarras do Egito e transforma nosso lamento em alegria. Clamava uma mãe israelita, enquanto embalava seu filho nos braços. Sua súplica toca nos céus, e a presença de Deus parecia palpável. Na calada da noite, como um sussurro sagrado, o Senhor agiu. Uma voz, suave mas penetrante, apareceu entre as estrelas e se tornou um decreto de juízo. A morte passou pela terra do Egito, e em cada lar que não conhecia o sinal do sangue, a dor se fez presente. O choro de mães e pais ecoou nas ruas, um lamento que ressoou com a gravidade de uma sentença divina. Enquanto o dia começava a despontar, Faraó, em meio ao desespero e à perda, sentiu o peso de sua desobediência. "Levai este povo, e que nunca mais voltemos a vê-los." Bradou, sua voz se quebrando pela gravidade da perda. O poder do Deus de Israel havia sido demonstrado, e o Egito viu-se diante do Deus que sempre existiu, que não se deixaria desafiar sem resposta. Moisés observava da distância, suas emoções entrelaçadas entre a compaixão por aqueles que estavam perdidos e a gratidão pela promessa cumprida. Na alvorada do novo dia, liberaram-se as correntes, e os israelitas seguiram para a liberdade não apenas como um povo livre, mas como aqueles que conheciam e serviam a um Deus fiel, que cumpriria cada uma de suas promessas. E à medida que cruzavam as águas, Moisés ergueu seu cajado, e uma nova revelação passou por seu espírito. Hoje, a salvação é apenas o começo de um plano que ainda se desenrolará através dos séculos. O mundo conhecerá, através dos nossos olhos, o Messias que virá. Assim, enquanto os pés dos israelitas tocavam a terra prometida, um novo mistério surgia à vista. As profecias de redenção começavam a se cumprir, e o destino da humanidade estava entrelaçado na história de libertação. As ações do Senhor naquele dia seriam contadas de geração em geração, sendo a sombra de uma verdade maior que ainda estava por vir. Mas o eco da derrota em Egito permanecia, e Lúcifer, em seu exílio, preparava suas tramas. Ele não havia esquecido do desafio, e o desfecho desse drama cósmico ainda estava em andamento. O plano eterno de Deus começara sua dança, mas que sombras se integram em sua luz? E que verdades ainda ficariam reveladas neste milagre da libertação? Enquanto o sol se erguia sobre a terra prometida, um brilho dourado envolveu o acampamento dos israelitas. Moisés, agora diante de um povo libertado, sentia euforia misturada à reverência. A libertação do Egito não era apenas um ato de salvação, era o começo de uma jornada que ecoaria através das gerações. Ele conhecia a gravidade do que estava por vir, quando cada passo os guiaria em direção ao cumprimento das promessas de Deus. "Escutem, ó israelitas!" exclamou Moisés, a voz firme e cheia de emoção. "O Senhor nos tirou do Egito com mão forte para que fossemos dele, um povo que glorificará seu nome entre as nações." Ouvindo essas palavras, os corações pulsavam com esperança renovada. Sentiam que finalmente eram livres, que poderiam servir ao Deus que os escolhera. No entanto, enquanto o povo celebrava, Moisés sentia um peso crescente em sua alma. Ele sabia que as dificuldades ainda estavam à frente. O caminho para a terra prometida seria repleto de provações, e a verdadeira fé do povo seria testada. Preparem-se, porque o Senhor nos confrontará novamente, advertiu Moisés, enquanto a realeza da terra os perseguia. Sabeis que a escravidão física foi quebrada, mas as correntes do pecado e da dúvida ainda podem aprisionar nossos corações. Essas palavras provocaram um murmúrio entre o povo. As lembranças da opressão ainda pairavam sobre eles como sombras, e a luta interna que surgia mostrava que a liberdade externa não garantia a paz interna. Durante a jornada, a presença do Senhor os guiava por meio de uma coluna de nuvem durante o dia e uma coluna de fogo à noite. No entanto, as esperanças e inseguranças começaram a se entrelaçar.
Temos água para beber? Questionou um homem. E que faremos quando a comida se esgotar? As dúvidas começaram a ganhar espaço. Moisés, percebendo o desânimo se manifestando, buscou novamente a face de Deus, desejando discernir como guiar essa nação tão recém-libertada. E naquela manhã, enquanto Moisés orava na montanha, uma voz ressoou, firme como um trovão: Moisés, diga ao meu povo que eles não devem temer. A necessidade que sentem é o terreno onde a mineira confia e trabalha. Por isso, os testarei, para que vejam o meu poder e glória. Moisés caiu de joelhos, a reverência preenchendo seu ser. Ele sabia, cada provação que enfrentariam era uma oportunidade para Deus se revelar como seu Salvador. Quando ele desceu da montanha, seus olhos brilhavam com convicção. O Senhor proverá. Nos próximos dias, veremos o maná do céu e a água brotando da rocha. Não temais, pois Ele é o Deus que vos cuida e mantém. A confiança nas palavras de Moisés começou a reacender a esperança entre os israelitas. Lentamente, eles começaram a se reunir, formando um círculo de adoração e expectativa. Mas no fundo de seu ser, Moisés carregava um dilema. Como seriam capazes de permanecer firmes quando o desespero surgisse novamente? E, mais importante, como poderiam manter os olhos firmes na luz quando as trevas se aproximassem? Enquanto contemplava essa realidade, Moisés percebeu que a narrativa que Deus lhes revelava era mais do que eventos históricos, era uma revelação do plano de redenção que se desenrolava em cada passo. Ele se lembrava da promessa de que um dia, um Salvador surgiria entre eles e que essa verdade se entrelaçava em cada desafio que enfrentariam. Sabeis, começou ele, o Senhor nos prepara através do deserto. E assim como uma serpente foi levada por Moisés nas alturas, tanto quanto a salvação eterna virá a nós. Este tempo de dificuldade está destinado a revelar nosso verdadeiro caráter e a confiança que devemos depositar em Deus. As palavras de Moisés foram como uma lâmpada acesa que começava a dissipar a escuridão do medo. À medida que a jornada prosseguia, um novo desafio surgiu: a escassez de água. O povo, desesperado, começou a clamar novamente a Moisés. Ele, sem entender completamente como agir, buscou a orientação do Senhor uma vez mais. Toma sua vara e vá à rocha, disse Deus, e dela brotará água para o povo. A ordem parecia simples, mas a dúvida em seu coração cresceu. E isso fez Moisés hesitar. Moisés, a obediência é a chave, reforçou a voz divina. Mostre ao povo que a sua fé não deve vacilar, pois meu poder poderá ser conhecido através do que não se vê. Encorajado, Moisés levantou seu cajado e foi até a rocha. Água, flua para este povo. Ele clamou, batendo a rocha com o cajado. Quando as primeiras gotas romperam a superfície da pedra, uma fonte poderosa jorrou, preenchendo o deserto com o som de água viva. Os israelitas, atônitos, se acercaram e beberam. Ali, o Senhor, além de suprir, também demonstrava que em cada deserto, as promessas de vida poderiam ressurgir. Entretanto, no espírito de Moisés pairava uma questão: como nós, que o vemos agir, poderemos voltar a cuspir em sua face nas horas de provação? A luta entre a luz e a sombra reverberava em seu coração, uma lembrança da jornada que ainda não acabará. Fiquem alertas, advertiu Moisés ao povo, pois o inimigo não dorme e virá tentar desviá-los do caminho. Enquanto ele falava, olhava para o horizonte, e uma sombra surgiu, parecendo se erguer das areias. O que mais o Senhor tinha reservado para eles? Estava a batalha apenas começando? Na verdade, nenhum de nós está livre de serem tentados, refletia Moisés, sabendo que a história da queda de Lúcifer e sua contínua busca por engano ainda guardava mistérios. O plano soberano de Deus continuava a se manifestar, mas qual seria o próximo passo para essa nação que conhecia a liberdade sem saber o que fazer com ela? As perguntas pesavam sobre ele, como a promessa de uma nova aliança que aguardava uma plena revelação. O que Deus estava arquitetando, ensaiando um plano que se desdobraria em cada passo da jornada dos israelitas? As últimas palavras do Senhor ainda ecoavam em sua mente. Preparem-se, pois o tempo de redenção está próximo. As promessas divinas aguardavam apenas a manifestação esperada. Com esse pensamento, Moisés assentiu, determinado a guiar os israelitas por cada desafio, sempre prontos para o que Deus estava prestes a revelar. E assim, a jornada continuava um mistério de redenção e esperança em um deserto que se tornaria o berço do plano soberano de Deus.